Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando nesse dia. Queridos, sou o pastor Marcelo Henrique, você já deve me conhecer. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para levar até você uma palavra de Deus. Palavra essa que de alguma forma possa te abençoar, te edificar, no nome poderoso de Jesus. Amados, você que acompanha os vídeos do pastor Marcelo, sabe que dificilmente eu lanço mais de um vídeo na semana. Raramente isso acontece. Mas essa semana, vamos dizer assim, que eu vou gravar um vídeo em uma edição especial. Por que isso? Eu fui abordado ontem por um irmão que estava meio perturbado, meio assustado, e ele veio me fazer a seguinte pergunta, veio falar comigo. Pastor, eu fui abordado por um homem que se dizia pastor, e ele falou comigo que nós estamos sendo ministrado errado, que eu tenho aprendido de forma errada. E eu perguntei para ele, por quê? O que é que você tem aprendido de forma errada? Ele disse que é a respeito da Trindade. Porque o homem que abordou ele, que se dizia pastor, disse para ele que Deus não é trino, que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus é apenas um. E ainda usou um texto bíblico que está lá em Deuteronômio, quando o texto diz o seguinte: ouve, ó Israel, há apenas um Deus. E ele ficou assustado, atemorizado, pensando que no decorrer de todos esses anos ele tem servido a Deus de forma errada. Bem, então eu resolvi gravar um vídeo para poder mostrar não só para ele, mas para outras pessoas que têm uma certa dúvida. Esse sujeito, esse homem que o abordou e disse que há um só Deus, esse deve ser um unicista. Existe uma minoria em algumas igrejas, pequenas igrejas, a maioria delas pentecostais, que crê no unicismo. Daqui a pouquinho eu vou te explicar o que é isso. Tem uma igreja que chama A Voz da Verdade, que é o mesmo nome do grupo, A Voz da Verdade. Eles são unicistas. Na visão deles, eles conhecem a verdade, eles pregam a verdade, porque eles não creem na Trindade. E esse rapaz que veio conversar comigo, ele ficou mais assustado porque eles usaram um texto bíblico, um versículo bíblico. E na verdade, a Bíblia diz que Deus é um, só que ele é um em três. Jesus disse diversas vezes, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Esse pastor dessa igreja, da igreja unicista, que não crê na Trindade, ele mostrou para ele um versículo. Mas eu quero mostrar para você e para esse rapaz que ficou na dúvida, outros textos que vão refutar a ideia do unicismo. Primeiro, quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis, ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava falando com outros. Ele não criou o homem sozinho. Ele diz, façamos. Então ali já é o primeiro sinal da Trindade. Quando Jesus é batizado, lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ouve-se uma voz no céu que diz, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Ou seja, nesse texto, nessa passagem, nós vemos a ação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três no mesmo momento, na mesma cena, dentro do mesmo contexto, agindo de forma diferente. E mais, o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, se eu não me engano, no verso 6, Paulo dá mais uma definição sobre a Trindade. Porque ele diz que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a consolação do Espírito estejam sobre vós. Paulo estava mostrando
um dos atributos de cada um. Deus com seu amor, Jesus com a graça e o Espírito que consola. Então, esse unicista, ele usou um versículo. Nós aqui já falamos de vários, para poder mostrar que a Trindade é real. Na Bíblia você não vai achar nenhum texto escrito Trindade, mas nós vamos ver diversos textos da ação do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Fica a dica para você nessa manhã. Se você for abordado por alguém que tem esse pensamento, que tem essa visão, que segue essa doutrina, é importante dizer que essa doutrina foi criada por Anastácio no ano 305, 306 depois de Cristo, com essa visão totalmente deturpada. Mas se caso você achar alguém que siga essa religião, que siga essa igreja, eles se dizem cristão, mas a minha visão não tem como ser cristão sem acreditar na Trindade. Eles se dizem ser evangélico, mas a minha visão estão deturpando totalmente a palavra de Deus. Então, se você conhecer alguém, se você tinha alguma dúvida acerca disso, está aí a explicação. Se você quiser se aprofundar mais, quiser saber um pouco mais, faça o seu comentário, faça perguntas. Eu estou aqui simplesmente para abençoar você com a palavra de Deus. Amém? Fica a dica para você, em nome de Jesus. Peço a você que esteja compartilhando esse vídeo, esteja comentando sobre esse vídeo, esteja fazendo que outras pessoas assistam esse vídeo. Por favor, não deixe de dar o like. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Se assim o Senhor, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos permita. Amém?